Um dia triste, né? Como temos visto aí na reportagem sobre a crise de segurança no Rio, né? Muito triste, muito triste. É tudo muito triste, né? Tudo muito triste. E tem essa questão econômica do Rio que parece estar num beco sem saída. Ontem eu até comparei que o Pezão me lembrava, assim, o Filipão no intervalo do Brasil e Alemanha, né? Que o Brasil tá perdendo de 5-0 e aí você volta pro vestiário, tem que dar instrução aos jogadores. E vai dizer o quê, né? O que o Filipão deve ter dito, né? O que o Pezão, assim, o projeto lá de recuperação fiscal, né, do governo federal não foi votado. Isso. Por conta até da prisão do pessoal dos conselheiros aqui do TCE, já tem deputados de outros estados querendo modificações no projeto. Enquanto isso, mais um dia de salários atrasados, mais um dia sem pagamento de 13º. Onde é que a gente vai chegar, hein, professor? Olha, Molica, o Estado está falido, não é? Essa é a realidade, não é? A falência, eu até quando vi o coronel da PM explicando, voltamos aos anos 80, insegurança, crise econômica, crise do Estado, ausência de políticas públicas, eu acrescentaria que, infelizmente, temos uma crise moral também de alto grau, não é? É um mau exemplo, quer dizer, o que ocorre é isso, quer dizer, como é que você pode cobrar alguma coisa quando você vê a classe política quase, uma grande parte dela indo presa. Então, esse é um problema sério, Molica, porque, na verdade, mesmo que se vote aí na semana que vem o projeto de recuperação, existe um problema muito grande no Rio de Janeiro. Eu sei que é chato falar como economista, porque eu acho que grande parte das pessoas talvez tenha um pouco de dificuldade, mas é igual em casa, tá? Você tem uma dívida, e você tem, que é o estoque da dívida, você pode ir no banco, tentar renegociar, você pode tentar fazer algum tipo de coisa e tal, tudo isso, arranjar outro empréstimo, com condições mais favoráveis, mas você tem o fluxo, receita e despesa. O problema do Rio de Janeiro é que mesmo aprovado o projeto de recuperação, aí tem a discussão das condicionalidades, tem não ter reajuste de salário por um período de algum tempo, isso muita gente é contra, mas o problema é que isso é fluxo, tem o problema de não entrar na justiça contra medidas como aquela ideia que já se falou aqui várias vezes, o acerto de contas do projeto da Lei Candira, aquela coisa do ICMS que está devendo aos estados, isso poderia ser. Então, se você aceita o projeto de recuperação, você não pode entrar na justiça contra isso. Então, isso também é complicado. E tem um problema, que não é o caso do Rio, que só tem a SEDAI, infelizmente o Rio está tão desorganizado, tão depauperado, só tem a SEDAI, que já foi até aprovada a possibilidade de ela ser colocada como garantia, mas os outros estados querem mais flexibilidade. Então, o problema grande é esse, é que isso é o estoque, é para que a dívida tenha 3 anos aí sem ser paga, sem pagar juros e tal, mas isso vai acumular lá na frente. E o outro problema é fluxo, receita menos despesa. E o caso do Estado de Janeiro, Molica, infelizmente, eu sei que os funcionários não estão recebendo, espero que recebam alguma coisa, mas não dá para não tomar medidas e achar que vai vir algum tipo de intervenção federal, Molica, não virá. O país está numa gravidade enorme, hoje o desemprego bateu 13,2% aí na PNAD, o dado do IBGE, tem um pouco a ver até com a recuperação. Não é só para falar um pontinho importante aí, existe um negócio chamado desalento, ou seja, quando as pessoas não acreditam que tenha futuro, elas saem da força de trabalho e o desemprego até cai mais. Ou quando as coisas estão indo muito bem e tal, tudo isso, você tem gente que sai da força de trabalho. Quando tinha lá no período aí do Lula, da Dilma, uma série de programas sociais, as pessoas saíram. Agora não, agora o que está acontecendo é que as pessoas estão tendo algum alento, ou alguma esperança, principalmente pessoas de nível técnico menor e tal, tudo isso, com alguma recuperação da economia, então elas voltam à força de trabalho, isso piora a taxa. Mas quer dizer, voltam a procurar emprego, né? Procurando emprego. Quando as pessoas começam a procurar emprego, infelizmente, o desemprego cresce. Infelizmente não, porque isso significa que quando as pessoas desistem de procurar, como aconteceu muito nos últimos meses, o desemprego cai tecnicamente, estatisticamente, é uma continha, mas de qualquer forma a situação é gravíssima. Então, porque a economia continua em retração, né? Os números... Os sinais de melhora fazem as pessoas terem alguma esperança. Há sinais de melhora, você viu aí que já se fez alguns processos aí de concessões, de aeroportos, tal, tudo. Mas os dados divulgados hoje falam em queda de 0,6% na atividade econômica nesse início de ano. Isso, mas veja, isso é menor do que as quedas anteriores. Essa é a questão relativa é importante. Estava caindo mais, agora está caindo menos, mas está caindo. Esse é um ponto básico.
Agora, o problema básico é esse, mulher, que é que no caso do Rio de Janeiro, ele é o pior dos estados em matéria de estoque, dívida, e ele é o pior em matéria de fluxo, receita menos despesa. Como é que a gente sai dessa? Eu não sei. E mais com isso, como você colocou muito bem, é o caso do Pezão lá parecendo o Filipão. Não sabe o que dizer, e isso é que é a nossa grande e uma crise política terrível, né? Sem liderança nenhuma. Qual é a credibilidade das lideranças do Rio de Janeiro para fazer alguma negociação externa ou interna, né? Esse é o problema. A gente fica realmente num beco sem saída. É uma situação muito grave e até a hipótese de intervenção no Estado, que já é defendida por alguns deputados, um ouvinte agora acabou de mandar uma mensagem, tem aquela questão da intervenção, primeiro que o governo federal arruma mais um problema para si. E depois não pode mudar a Constituição. Enquanto durante o período de intervenção em um Estado, não se pode mudar a Constituição. E para mexer na Previdência, o governo tem que mexer na Constituição. Esse é o ponto básico. Então não existe também essa saída. Esse é o grande impasse hoje do Rio de Janeiro. Não é o impasse dos outros estados. Os outros estados estão em situações, alguns ruins, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, mas não tão grave. E o problema do Rio de Janeiro é que, bem ou mal, não é? A gente viu como nos últimos anos você se beneficiou, políticos se beneficiaram, não é? Das grandes obras que foram feitas com o governo federal, com dinheiro federal. Então esse é um problema que até os outros estados, os outros políticos dos estados ficam olhando dizendo, vem cá, mas já receberam tanto. E parece, né, pelo menos o que mostra aí as investigações, que roubaram tanto, que agora por que vai se dar mais dinheiro para o Rio de Janeiro? Pois é igual dar dinheiro para aquele cunhado, né, que leva a família para falência, né? É isso. Aquele cunhado do Nelson Rodrigues, estou citando o Nelson Rodrigues pela segunda vez, né? Aquele cunhado que tem sempre um bom negócio, né? Um terreno não sei aonde, que tem uma jogada, quando você vê o cara quebra a família inteira. É isso, o problema é que os nossos cunhados eram muito hábeis em quebrar a família, né? Essa é que é a verdade.